Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesse momento de culto, momento em que já rendemos ao Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos, já rendemos ao Senhor as nossas vozes, já rendemos ao Senhor toda a nossa vida. E agora nos preparamos para essa instrução da parte de Deus, que tem algo a falar ao seu e ao meu coração, que tem algo a nos instigar a vivermos o Evangelho, não apenas quando estamos reunidos, mas também quando estivermos espalhados. E o texto que nós leremos, o texto dessa meditação é 2 aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 5 a 12. Então já abra a sua Bíblia, ou então você acompanha ali na tela a leitura da palavra de Deus, nessa proposta da gente discutir sobre hoje, sobre um tesouro, um grande tesouro em vasos frágeis, em vasos de barro. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo começa a exortar a sua igreja, já continuando ali dos outros capítulos. A partir do versículo 5 diz a palavra de Deus: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a sua luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, cuida de nós enquanto expomos a Tua palavra. Cuida de nós para que não sejam as nossas ideias, nem as nossas intenções no texto, mas a Tua palavra nos confrontando, ferindo o nosso coração. E ao mesmo tempo consolando as nossas dores e nos trazendo esperança em nosso viver diário. Cuida de nós, Deus, nesse tempo. Em nome de Cristo Jesus, nosso grande tesouro, que oramos. Amém. Bom, qual seria a consequência da gente pregar como igreja ou como indivíduos? Pregar um Senhor, uma igreja, uma religião sem Jesus Cristo. Um Deus que não é trindade, um Deus que não tem filho, que não se revelou a nós. Você consegue imaginar a possibilidade de uma igreja sem Cristo? O Deus Todo-Poderoso, mas todo distante, onipresente, onisciente, que julga o mundo com a sua justiça, que faz a sua vontade ser conhecida, mas você consegue imaginar uma religião que proclame um Deus soberano sem Jesus Cristo? Qual seria essa relação com Deus? Qual seria a reação, nossa reação, diante da autoridade desse Deus? Qual seria, então, a validade de sermos chamados de seguidores e servos? Será que a revelação desse Deus, ela seria clara? Será que ela seria transformadora? Será que ela seria enfática? Seriam os seus seguidores amáveis dessa igreja sem Cristo? Ou seriam esses seguidores opressores na sociedade? Seu evangelismo, a proclamação do evangelho, seria benéfico, algo benéfico para a sociedade? Floresceria a cultura e promoveria a paz? Ou será que seria uma proclamação predatória e dominadora? Que religião que prega um Deus sem Cristo? Na verdade, essa religião sem Deus como Senhor, mas com um fim, o próprio homem como medida. É uma religião, toda religião sem Cristo, uma religião que tem eu e você como a própria medida das coisas. Para ilustrar isso, existe uma história escrita por Flannery O'Connor, uma história publicada em 1952. É um romance chamado de Sangue Sábio. E nesse romance, o seu personagem principal é um homem chamado de Hazel Motes. É um jovem soldado que ele retorna da guerra para a sua região em que ele cresceu, para a sua cidade natal, que é no sul dos Estados Unidos. E de uma região que inclusive é muito religiosa. E ele volta, e Hazel é alguém que ele vinha de uma longa linha de pregadores, pastores que faziam parte da sua família. Mas ele mesmo, vendo
todas as desdobramentos da guerra, essas intempéries que ele passava na guerra, ele se tornou alguém bem duro de coração, alguém nihilista, para definir ele como uma linha filosófica assim. E principalmente, alguém que odiava a figura, a ideia, a pessoa de Jesus Cristo. Em seus vários questionamentos, nas várias coisas que Hazel Moulds falava, ele de repente chega nesse sul dos Estados Unidos e as pessoas começavam a confundi-lo com os seus parentes pregadores. Afinal, ele se vestia igual aos pregadores, se vestia todo de preto e com um grande chapéu. Você já viu alguém que usava um chapéu assim em algum lugar? E Hazel Moulds então começa a odiar essa questão, odiar ser chamado de pastor, odiar ser chamado de alguém que seguia a igreja que proclamava esse Jesus Cristo ao qual ele odiava. E então ele tem uma mirabolante, uma brilhante ideia, que é começar a ser um pregador de fato, mas um pregador de uma igreja sem Cristo. Ele vai então à frente dos cinemas, onde os pregadores de rua ficavam, e começa a proclamar essa igreja nova, com uma nova ideia, com uma nova abordagem, uma igreja que não tinha ninguém que derramava sangue por outro, mas o seu próprio sangue que te salvava, o seu próprio sangue que te redimia. Hazel Moulds então, a alta voz, ele proclamava a necessidade de uma igreja, mas de uma igreja sem Cristo. Uma igreja sem Jesus Cristo, sem esse homem que tinha sofrido em nosso lugar, derramado sangue em nosso lugar, sem esse homem que se reconhecia em nós, que se relacionava conosco, que se tornava semelhante a nós. Ele enfaticamente falava assim: olha, vocês não precisam de alguém que seja semelhante a vocês, vocês precisam de um homem diferente, alguém, um Jesus, um novo Jesus, que de fato traga a redenção. E a redenção, ele falava assim para todos: meu irmão, minha irmã, a redenção está em você. A redenção é a sua própria cabeça, são seus próprios pensamentos. A redenção é o seu próprio conhecimento de si. Veja, nessa tentativa dele fugir do sangue de Cristo e tentar encontrar um sangue sábio, totalmente humano, apoiado nas próprias decisões, uma salvação por si mesmo, sem depender de outra pessoa. Hazel Moulds pega uma igreja, talvez de Deus, mas o Deus é Ele mesmo. Prega uma igreja sem Cristo. No texto de hoje, nós vamos ver exatamente o contrário. Como que Jesus Cristo é de fato a razão de toda a nossa existência. Nós cantamos aqui, qual é a única esperança na vida e na morte? É Jesus Cristo. Quem que dá a nós a revelação de Deus? Quem que nos apresenta a Deus? É o próprio Jesus Cristo. Quem é o tesouro que está dentro desses vasos frágeis, vasos de barros, que somos você e eu? É o próprio Cristo. No dia de hoje nós vamos ter duas aproximações, o texto dividido em dois blocos, unido por esse versículo de número 7, que fala do tesouro em vasos de barro. E na primeira aproximação, eu gostaria de dizer sobre essa guerra de reinados, ou uma guerra de tronos. Veja o versículo 5, não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês. Não, olha só, não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, que é o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Quem é o Senhor e quem são os servos? Quem é o alvo do serviço? Veja, esse texto é importante para a gente entender isso. Quem é o Senhor? É Deus, é Jesus Cristo. Quem são os servos? Somos nós, e nós somos escravos uns dos outros. Veja um comentário possível para fazer a gente entender esse trecho. Olha só, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, porque é a mais completa e mais enfática e conta com quase todo o apoio. Muitos pregam a si mesmos, além da forma de dominar sobre os outros, quando, por exemplo, eles preocupam-se mais com a sua ostentação do que com a edificação dos outros, quando querem ser de alguma forma eminentes ou quando se enriquecem através do evangelho. Talvez você já tenha visto alguma coisa assim parecida. A ambição, a avareza, assim como as outras ausências de virtudes semelhantes presentes num ministro, contaminam a
a pureza do seu ensino, de tal modo que Cristo não é exaltado. Nele, o homem que deseja pregar unicamente a Cristo deve esquecer de si mesmo. E é assim que o apóstolo Paulo exorta aos coríntios, é assim que o apóstolo Paulo fala sobre o seu próprio apostolado. Nós não pregamos a nós mesmos. É uma proposta de, olhando para essa carta como um todo, principalmente aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios, tanto na primeira carta quanto na segunda carta. A primeira carta com exortações, voltando ao evangelho. A segunda carta também com exortações em outras áreas importantes, mas também com um encorajamento. Logo após, no capítulo 4, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando assim: eu criei e por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Em outros momentos ele vai falar sobre o amor de Cristo que nos constrange e nos coloca em direção da compreensão de quem somos como novas criaturas em Cristo Jesus e de qual ministério que foi dado a nós, o ministério da reconciliação. É por isso que, enfaticamente, o apóstolo Paulo prega que nós não falamos de nós mesmos. E isso parece maluquice, ainda mais nos dias de hoje, parece loucura. Enquanto talvez liga a sua TV, mesmo nos programas evangélicos, enquanto você liga, abre o seu Instagram ou o seu TikTok, e você vê vários influencers, pessoas do mundo corporativo dizendo que você precisa confiar em si mesmo, você precisa confiar no seu taco, você precisa dizer mais sobre si, você precisa expor mais com confiança quem você é, e no fundo, o que todos querem dizer a nós é que você é bom, você importa e não os outros. Pensa mais em você, pensa mais sobre você, tenha você em alta. A proposta, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, e toda a proposta do evangelho é totalmente o contrário. Esqueça de você, pregue a Cristo. E esse é o caminho da verdadeira alegria, da verdadeira salvação, da proclamação do evangelho. É uma contracultura, é um negócio tão maluco que inclusive vários desses que pregam a Jesus Cristo ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios têm dito a mesma coisa. Eu lembro enfaticamente, alguns daqui vão lembrar muito bem, porque já são velhos o suficiente para isso. No auge dos anos 2000, tinha uma banda chamada DC Talk. E essa banda tinha uma música chamada Jesus Freak. Ou seja, um maluco por Jesus, um louco por Jesus, etc. E, de fato, houve um movimento, compreendendo o final dos anos 90, começo dos anos 2000, inclusive tem filmes sobre isso, um movimento de loucura por Jesus, de pregação enfática e tão enfática do evangelho, que para os outros eram conhecidos como um bando de louco. Não era a torcida do Corinthians. Era um bando de louco, malucos por Jesus, ao ponto de negarem as próprias vidas, ao ponto de terem princípios econômicos diferentes do mundo, ao ponto de terem uma visão de mundo diferente do mundo corporativo, a ponto de ter uma visão de família diferente do mundo. Então essa é a própria ideia desse texto, a própria ideia de carregarmos dentro de nós um tesouro, e nós nos compreendemos como vasos frágeis. É uma contracultura, mas essa contracultura ela não tem eu e você como senhores, donos ou então soberanos. É uma cultura que apresenta Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como comandante, Jesus Cristo como capitão. E será que a gente ainda tem dificuldade disso? De assumir em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa existência, que nós não falamos de nós mesmos. Você não fala da ideia que você tem de Deus. Você não fala da imaginação que você tem de Deus. Você não fala de algo conhecido sobre você apenas. Mas você fala da revelação do próprio Deus, que estende a mão a pecadores, que inclui você e eu em sua família, que prepara para nós uma mesa, que prepara para nós um lugar para desfrutarmos. E toda a nossa pregação não é sobre nós, mas sobre Cristo. E falando sobre Cristo, assim encontramos, de fato, a motivação necessária para realizar a missão, quanto também todo o sentido, segurança, significado e satisfação nessa vida. Veja a continuação, versículo 6, ele coloca: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Jesus Cristo. Olha só, é Cristo, Filho de Deus, Ele que é a revelação de Deus ao mundo. Nós lemos na Confissão de La Rochelle como Deus revela a nós. A Escritura que revela para nós o Cristo da Escritura que se revela a nós. É através da sua palavra que nós somos aquecidos
iluminados e enviados em missão. E essa questão da iluminação aqui, ela é bem importante. Ela é uma questão crucial para a Escritura Sagrada. Ela é uma consideração tão importante que ela é um ferramental bíblico, mais uma dessas metáforas que o apóstolo Paulo vira e mexe, diz, utiliza como uma forma de explicar o que acontece conosco. O que isso quer dizer? Tinha um pregador chamado Boca de Ouro, isso é século IV depois de Cristo. Ele é chamado de João Crisóstomo. E ele diz algo parecido com isso, olha, Deus dissipa as trevas tanto na criação quanto na nova criação. Ele elimina a escuridão da esfera física por intermédio do sol criado e a escuridão da esfera espiritual por intermédio do Filho que não é criado. Essa interpretação foi primeiro ventilada por esse cara, Crisóstomo. Essa fala foi primeiro colocada. Como eu entendo essa luz que resplandece em mim e em toda a igreja quando nós desfrutamos dessa salvação? Como eu entendo essa luz que brilha plena? É uma luz que dissipa todas as trevas. Na criação, dissipou o caos e a desordem. Na nova criação, irá de fato vencer todas as trevas e nós desfrutaremos da lâmpada da nova cidade, que é a própria luz do Cordeiro. Essa é a luz de Jesus Cristo. Ferramental da Bíblia toda, quando aborda esse conceito de luz. Veja, nos Salmos sobre o pecado, enquanto calei os meus pecados, Salmo 32, olha, foi como meus ossos estivessem se corroendo, e é necessário trazer à luz os pecados. Cristo iluminando, é como se ele nos despertasse de um sono profundo. Efésios capítulo 5 já se utiliza desse ferramental. Desperte, ó você que dormes, pois Cristo o iluminará. Trazendo um ferramental tanto de Isaías, quanto Jeremias, quando também, quando ele fala assim, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, a glória do Senhor raia sobre você. O brilhar da luz de Deus é também um exemplificar e uma forma da gente entender como que Deus nos tira de uma condição de pecado e nos leva para a condição de sua graça. Todas as vezes, meu irmão, quando você estiver falando sobre a luz de Cristo que brilha, é isso que nós estamos falando, porque as mais densas trevas não sobrevivem diante do resplendor da luz de Cristo. É mais uma forma do apóstolo Paulo enfatizar que a luz de Cristo é esse puxar das cortinas que irradia a luz no nosso quarto escuro e nos desperta de um sono profundo, para que nós vivamos de fato o evangelho que nos é preparado, para que nós vivamos de fato dignos da vocação que recebemos, para que nós de fato entendamos qual é o propósito da nossa missão, que não é mostrar heróis da fé, que não é mostrar a nossa grande habilidade de pregação, que não é mostrar a nossa capacidade de organização, mas é mostrar esse grande tesouro. Versículo 7. Tesouros em vasos de barro. Versículo 7 talvez seja a cola que liga as duas partes desse sermão. Olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É Cristo a luz, é Ele que é o Senhor do universo. E Paulo está tentando encorajar esse povo de Corinto e após várias e várias exortações, após broncas, após ele enfatizar a necessidade do conhecimento de Deus e não sermos lançados à incredulidade desse pseudo-conhecimento, deste Deus deste mundo que cega toda essa geração, como você pode ver se você ler o começo do capítulo 4, nós temos então essa exortação e essa esperança. Por quê? No mundo onde a casca importa mais que tudo, no mundo em que a aparência vende, no mundo em que constantemente são reformuladas as embalagens dos produtos, as embalagens dos programas, a estética de todas as coisas, cada vez o interior, cada vez o conteúdo, ou o verdadeiro conteúdo é depreciado, industrializado
e é superficial. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é contradizendo com essa ideia de uma sociedade que pensa que é impossível existir um bom conteúdo em uma vasilha pobre. Numa sociedade que diz que é impossível preservar e obter um legado sem você ter as grandes táticas do mercado, as grandes ideias e estratégias de engajamento, ou um mundo que diz que não pode vir nada de bom de Nazaré. Um mundo que despreza Cristo, que quer ter algo, uma redenção, sem o próprio Jesus, que quer ter uma igreja sem Cristo. Mas Paulo afirma que o poder que provém de Deus, e aqui ele está exortando a igreja, ao mesmo tempo encorajando a igreja. Esse poder que vem de Deus, o que a igreja já viu, já testemunhou, esse poder que é soberano sobre toda a criação, esse poder que traz redenção a você e a mim, esse poder que traz esperança para todos nós, para nós vivermos neste mundo mau e muitas vezes corrupto e corrompido. O apóstolo Paulo fala que esse mesmo poder provém de Deus em um tesouro guardado em vasos frágeis, guardado em vasos de barro. Um comentarista, que é o Simon Kistemaker, ele é brilhante na forma que ele constrói a coisa. Olha só, ele fala assim, esse tesouro consiste da mensagem do Evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que essa mensagem é uma dádiva inestimável que levamos conosco em vasilhas de barro. Ele emprega uma ilustração que é da vida diária. Potes de barro que continham tudo, desde riquezas até coisas sem valor, desde alimentos até líquidos. Por serem feitos de barro, esses jarros, potes e vasilhas, eles estavam sujeitos a se quebrar. E por isso eles custavam muito pouco. E logo, pelas famílias, eles eram descartados. Aí o Kistemaker, ele continua, ele fala assim, os rabinos judeus, eles costumavam dizer o seguinte: rabinos judeus são esses que eram os mestres da lei, aqueles que deveriam saber mais sobre Deus do que todos os outros. Eles falavam assim, é impossível que o vinho possa ser guardado em vasilhas de ouro e de prata, mas no mais inferior dos recipientes, isto é, em vasos de barro. Semelhantemente, as palavras da lei são guardadas apenas na pessoa mais humilde. Olha só como esse ensinamento dos mestres da lei, ali desde o Antigo Testamento, transpõe-se para a palavra do apóstolo Paulo. A própria lei deveria ser guardada no vaso mais humilde. Por que isso? Por que o assunto da pregação não somos nós? Por que nós estamos falando não nos nossos próprios méritos? Por que nós não dizemos, ei, eu fiz isso, eu recebi isso, Deus me revelou isso? Porque a pregação não somos nós. Porque o tesouro não somos nós. Porque eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos vasos quebrados e refeitos pelo nosso Deus. Eu e você, meu irmão e minha irmã, somos vasos frágeis. E Deus se utiliza de cada um de nós. Por quê? Porque é o poder dele, não o nosso. Porque nesses vasos frágeis, das nossas histórias quebradas, no nosso manquejar da nossa vida, muitas vezes é assim que Deus prova e mostra o seu grande poder. Vou lembrar do apóstolo Paulo quando ele está nas cartas ensinando a Timóteo. Ele fala assim, eu, o principal dos pecadores, o maior exemplo dos pecadores, eu sou esse cara. Para que a suprema, a grandiosa, a bela misericórdia ou a paciência de Cristo Jesus pudesse ser demonstrada. A tua vida, a minha vida é um vaso frágil. E Deus nos chamou pelo nome, como nós cantamos. E Deus, que assim como a palavra de Deus em Isaías capítulo 43 fala, Ele nos trouxe, nos aproximou, nos acolheu, nos escolheu, nos formou, nos chamou pelo nome. Ele resolveu se utilizar da tua e da minha fragilidade para colocar em nós um tesouro de valor inestimável, um tesouro tão belo, tão grande, tão maravilhoso, que mostra assim o verdadeiro poder de Deus e nos preserva de um sentimentalismo fajuto, nos preserva de um individualismo muitas vezes egoísta que nos distancia uns dos outros, nos preserva da possibilidade da gente pensar só de acordo com quem pensa igual a nós, da gente se vestir só do lado de gente que se veste igual a nós, da gente se relacionar só com quem tem o nosso nível social, só com quem tem a nossa opinião econômica, política e social. A igreja não é isso.
isso. A igreja é uma diversidade tal, etária, social, econômica, que assim mostra a grande beleza do Deus que nos reúne. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: nós temos esse tesouro em vasos de barro, em vasos de barro. A igreja não precisa de personalidades brilhantes, mas ela precisa de fiéis seguidores de Jesus e servos de Cristo e dos irmãos. Servos de Cristo e dos irmãos. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala nessa primeira aproximação. Essa guerra dos tronos, você às vezes quer ser senhor da sua vida. E eu tenho certeza que em algum momento aqueles que talvez se aproximam da minha idade já fizeram aquele famoso teatro do banco das decisões, em que senta uma pessoa e ela acha que ela toma todas as decisões e Jesus está do lado tentando sentar também e tomar as decisões, e eles competem ali sobre esse banco. Deus é Senhor das nossas vidas. Paremos de pregar a nós mesmos e de fato entendamos o que esse texto está dizendo. Pregamos não a nós mesmos, mas ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E isso nós fazemos porque nós temos esse grande tesouro em vasos de barro. Segunda aproximação, estou chamando de o problema dos três corpos. Mas eu não estou falando da série da Netflix, tá bom? Mais ou menos. Porque começa a aparecer uma dinâmica, e na nossa vida, e inclusive nesse bloco de texto, o apóstolo Paulo exemplifica isso. Uma dinâmica de relacionamento que envolvem corpos, que envolvem dinâmicas dessa existência aqui. O que é esse problema dos três corpos? Só para você entender aonde eu vou chegar nessa abordagem. O problema dos três corpos, ele, além de ser uma ficção científica que está lá na Netflix, adaptada de um livro e tudo mais, ele é um problema físico. E meu amigo, talvez você já tenha escutado sobre Isaac Newton, sobre essas leis da gravitação universal e tudo mais. Como que os físicos e matemáticos eles fazem para decidir, ou então para observar e colocar ali a órbita de um planeta? Por que a gente sabe que a Lua orbita de uma certa forma ao redor da Lua? Ou como que a gente sabe que a Terra e todos os planetas têm a sua órbita em volta do Sol? Ora, esse é um problema de dois corpos. Você pega a massa dos corpos, a distância entre eles, e Isaac Newton definiu uma fórmula que você consegue calcular essa força gravitacional com base em algumas constantes universais. Então você tem lá a trajetória. Só que entre dois corpos nunca tem apenas no universo dois corpos. Porque se você calcula essa constante gravitacional entre Sol e Terra, por exemplo, não são só o Sol e a Terra que tem. Do Sol para a Terra nós temos dois planetas, nós temos um monte de coisa, tem asteroides, etc., que também são corpos gravitacionais. E é aí que nós temos o popular entre os físicos, talvez não entre você, mas entre os físicos, problema dos três corpos. É um sistema complexo que não considera mais, para calcular isso, apenas dois elementos, mas um terceiro, um quarto, um quinto e tudo mais, que alteram a trajetória gravitacional. Veja, nós como cristãos também estamos em um problema de três corpos ou mais. Pelo menos três corpos. Nós como cristãos, nós temos Deus, que é de fato, nesse sistema de explicação que eu estou usando aqui, a maior gravidade possível. Mas nós temos também a nós mesmos, o nosso eu, que também é um centro de gravidade. Ou então o nós, que também é um centro de gravidade. A igreja. Mas entre Deus e a igreja, ou Deus e eu, Deus e nós, não tem só isso. Existe um terceiro elemento aqui, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem um mundo. Então esse é o problema de três corpos. Nós vivemos na relação com Deus, na relação conosco e na relação com o mundo. E às vezes essa órbita pode parecer confusa, pode parecer escusa, pode parecer que não vai produzir nada. E aí que vem, na nossa relação com Deus, nosso compreender da graça, essa dinâmica e esse testemunho do apóstolo Paulo que vem logo após o versículo 7. Porque embora eu não vou conseguir fazer uma exposição ponto a ponto de todos esses versículos que é importante para nós pegarmos a exortação que o apóstolo Paulo traz aqui, para de fato sairmos daqui com a verdadeira esperança, para de fato sairmos daqui entendendo qual é a nossa missão no mundo. Veja, o apóstolo Paulo ele fala que esses vasos de barro, que somos nós, carregam um grande tesouro, e eles carregam um grande tesouro em algum lugar, eles estão presentes no mundo. Você não foi convertido a Cristo Jesus e de repente você levantou a mão e está esperando a nova criação, sem nada acontecer com você. Você é colocado no mundo, e colocado no mundo para dar testemunho de Cristo Jesus, você vai sofrer algumas coisas. O apóstolo Paulo fala, olha, nós fomos pressionados, estamos perplexos, fomos perseguidos, fomos abatidos,
abatidos. Mas, quando nós fomos pressionados, nós não desanimamos. Quando nós estivemos perplexos, nós não ficamos desesperados. Quando nós fomos perseguidos, nós não fomos abandonados. Quando nós fomos abatidos, nós não ficamos destruídos. Por quê? Porque carregamos em nós o morrer de Jesus. E este morrer de Jesus é vida atuante na igreja. O apóstolo Paulo fala: trazemos em nós o morrer de Cristo Jesus, para que esse morrer de Cristo Jesus atuando em nós, vocês possam desfrutar da vida. Olha como isso conecta com o primeiro ponto. Nós não pregamos a nós mesmos, mas é Cristo o Senhor, e nós somos servos de vocês. A fé, ela não é apenas o caminho para a salvação. A fé não é apenas para você ter uma salvação individual, e talvez você escute isso todos os domingos. Dentro da grande história que Deus tem contado a nós, dessa narrativa da redenção, do Deus que criou o mundo, que trouxe redenção ao nosso ser caído, que nos reconciliou dessa separação, esse Deus conta uma história de esperança e faz você e eu alimentar, e talvez em certos momentos, e um momento que em breve, que é o da Santa Ceia, trará para nós uma antecipação da nossa vida futura, uma antecipação da nova criação, que alimenta a nossa esperança, mas que não alimenta a nossa esperança para nós vivemos de maneira vertical apenas, porque esse mesmo Deus nos retira de nós mesmos, e é por isso que nós não pregamos a nós mesmos, e Ele nos lança na sua direção, na direção de Deus, mas também na direção uns dos outros. Porque enquanto essa geração atual cada vez mais tem alimentado relacionamentos que são fomentados, alimentados, conduzidos por mentira, mesmo que sejam essas mentiras pequenas que a gente fala, mas são movimentados por falsidades, mesmo nessa situação, nesse nosso viver diário que tenta dizer para a nossa cabeça que o trabalho e a realização dependem somente de nós, somente das nossas capacidades, somente do tempo que você gasta, e inclusive deixando a sua família, a sua missão neste mundo de pregar o Evangelho e excluindo a tudo e a todos, enquanto nessa era digital coloca para nós vários desafios que impedem o nosso coração de descansar, ou você não sabe que talvez quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você liga o teu celular e começa o que eles chamam de doom scrolling, algo que você não consegue deixar, algo que inclusive tem gerado uma síndrome chamada de FOMO, Fear of Missing Out. Parece que você sempre está perdendo alguma informação e você tem que entrar no Instagram, tem que entrar no Twitter, se ele continuar nos próximos dias, não sabemos disso, tem que entrar em algum canal de notícias para você ver alguma coisa, porque senão você está distante de tudo e de todos. Um mundo que tenta vender para nós essa ideia de, entre aspas, autenticidade, num conceito de pós-verdade que vende para nós esse discurso de que não há nada fora de mim que seja digno de confiança, não há nada em mim que me condene, a realização está em olhar para o meu desejo, em olhar para essa vida em expansão de quem eu sou, a me autoconhecer, e então vou desfrutar da plena alegria. Meu irmão, minha irmã, se você caminhar para isso, eu vou te dizer um negócio, você vai ser tanto a sua vítima, quanto o seu opressor. Você vai ser tanto o oprimido quanto o opressor, porque a pior medida para a sua vida é você mesmo. A pior forma de você pregar uma igreja é pregar uma igreja sem Cristo. O pior substituto para Jesus Cristo é você e eu. Nós não damos conta da nossa própria redenção. Nós não damos conta de todas as aspirações desse tempo. Nós não damos conta de sermos os próprios salvadores de nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo tem todo esse trecho. Não pregamos a nós mesmos. Somos servos. É Ele o Senhor. A luz que ilumina não é a luz do nosso olhar, o nosso brilhantismo, a nossa glória. Não, é a glória do Cordeiro. Carregamos em nós o morrer de Cristo Jesus, para que nos outros a vida possa atuar. É a mesma lógica. Eu lembro dos sofrimentos de Cristo, lembro de Cristo Jesus, e assim automaticamente eu conheço quem eu verdadeiramente sou, quem Ele diz quem eu sou, e não a pretensão de quem eu acho ser. Tesouros em vasos de barro, tesouros em vasos frágeis. Esse grande tesouro que é Jesus Cristo, dentro da fragilidade e vulnerabilidade do nosso ser, diz para nós qual é a verdadeira esperança. Conta para nós que podemos desfrutar sim de um descanso. Veja,
3 exortações para a gente sair daqui e você ter uma semana e se lembrar disso, para que no meio das suas decisões, do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você possa se lembrar sempre disso. Nós somos vasos de barro. Meu irmão, minha irmã, desista da ideia de achar que você é forte. Desista da ideia de achar que você é rígido o suficiente para aguentar todas as coisas. Você é vaso de barro. E às vezes você é um vaso quebrado que foi refeito por Deus. Um vaso de barro que conta uma história. Nós somos servos uns dos outros. Saber que somos vasos de barro nos traz a verdadeira humildade, a humildade necessária para termos uma relação genuína uns com os outros. Sem você achar que é você quem vai dar a última palavra da verdade. Sem você achar que é você que vai pela sua própria força conquistar todas as coisas. Sem você achar que são pelos seus méritos que você obtém redenção e satisfação nessa vida. A segunda exortação é que nós temos um grande tesouro. Enquanto na vulnerabilidade do nosso ser, enquanto nessa fragilidade caminhamos e sabemos que somos muito frágeis, Deus, pela sua graça, decidiu colocar em nós um grande tesouro. E na verdade, falando assim, grande tesouro, pode parecer uma coisa legal, mas é muito mais que isso. É um tesouro inestimável. É o maior tesouro possível deste universo. É Cristo, o verdadeiro Senhor, que habita em nós, que vive, e não somos mais nós que vivemos. Veja, frequentemente nós nos direcionamos falando sobre o Espírito Santo como o Deus que decidiu nos habitar. E é isso mesmo. Deus decidiu habitar em você e em mim. O próprio Deus. Ele não é um Deus totalmente outro apenas. Ele não é um Deus totalmente distante, mas é um Deus que em Cristo Jesus proclamou: o reino de Deus está perto, portanto arrependam-se. É um Deus que em Cristo Jesus se revelou e se apresentou a nós. É um Deus que através da obra redentora, obra consumada de Cristo Jesus, é um Deus que envia para nós um consolador, um amigo que habita em nós. É o próprio Deus que nos acompanha aqui e que no além, na nova criação, assim como Apocalipse 21 nos diz, desfrutaremos da sua presença plena. E por fim, não é a sua glória, mas tudo isso é para que o poder de Deus seja demonstrado. Esse poder que resplandece na face de Cristo é demonstrado na missão cumprida pelos seus servos. É demonstrado quando você e eu deixamos da ideia de pregar uma igreja sem Cristo, mas nos rendemos aos pés do verdadeiro Senhor e dobrando os nossos pés ao verdadeiro Senhor, continuamos exatamente a mesma mensagem que cantamos em todas as canções. Ele é o Cordeiro e Leão, todo joelho se dobra. Ele é esse que é a nossa esperança, que encontraremos no fim de todas as coisas. É Ele que é a nossa pregação, é Ele que é gracioso, que é apesar de nós, além de nós. E é Ele que nos chama a existir e render glória em cada canto, em cada expressão. Uma frase que acompanha a gente, talvez você conheça o Projeto Sola, é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Nós glorificamos a Cristo quando servimos uns aos outros. Nós glorificamos a Cristo quando edificamos uns aos outros. Nós glorificamos a Cristo quando saímos dessas paredes, agora alimentados, e prestamos culto a Deus nas nossas casas, no nosso dia a dia, pregamos a Deus do outro lado da rua e do outro lado do mundo, em cada expressão, e cada expressão sendo digna de ser dada a glória a Deus, em todas as coisas, no comer, do beber, em qualquer outra coisa. Nós continuamos com a consciência que não estamos pregando o Guilherme, Reverendo Rodrigo, a Igreja Metropolitana, a Igreja Presbiteriana ou a Igreja Evangélica, mas estamos pregando a Jesus Cristo como Senhor, a Jesus Cristo como Senhor. A tua missão, meu irmão, ela é alimentada por essa consciência de que nós somos vasos frágeis que abrigam um grande tesouro. Nós cearemos já. Daqui a pouco compartilharemos do pão e do cálice. Daqui a pouco alimentaremos a nossa esperança com os insumos da palavra de Deus. Daqui a pouco testificaremos através desse santo sacramento, não apenas palavras vazias de um ritual aqui, nesse tempo e no espaço, mas uma liturgia cósmica abrigará os nossos corações aqui e estaremos declarando que o mesmo Senhor que libertou o seu povo do Egito,
que o mesmo Senhor que cuidou do seu povo, que o mesmo Senhor que enviou Cristo Jesus para morrer e nos redimir de todos os pecados, é o mesmo Senhor que acompanha você e eu em nossas vidas e nos alimenta da esperança até que Ele venha, até o dia em que desfrutaremos da nova criação. Neste domingo, o primeiro dia, o dia que celebra esse dia que virá, o dia da esperança. Neste domingo, que você se lembre que você é um receptáculo de um grande tesouro. Que mesmo com a sua fragilidade, mesmo com a sua vulnerabilidade, você, vasos de barro, um vaso de barro que abriga o grande tesouro e que demonstra o poder de Deus para que toda a humanidade, inclusive todas as regiões celestiais, possam conhecer o que Deus tem feito e conhecer a obra da redenção. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus eterno, cuida de nós. Sabemos que o Senhor alimenta a nossa esperança e alimentando a nossa esperança, clamamos, Deus, para que este texto fale ao nosso coração durante a nossa semana, nos molde segundo o seu propósito. Coloque-nos em situações, em oportunidades, que possamos demonstrar aquilo que aprendemos hoje. Deus, que a gente possa entender a fragilidade do nosso ser e não apenas isso, mas o grande tesouro que é o Senhor vivendo em nós. E assim, possamos sair daqui encorajados a testemunhar o Evangelho, encorajados a cantar sobre esse Evangelho, encorajados a, de fato, proclamar uma igreja de Cristo que tem Jesus Cristo, morto e ressurreto, como o verdadeiro Senhor. E é assim que oramos, certos da redenção, certos do teu consolo, certos que o Senhor alimenta a nossa esperança, até o dia em que o encontraremos face a face. É assim que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.